Olá, galerinha, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre as leis volumétricas do módulo Q9. Quando nós falamos de leis volumétricas, teremos que ver algumas situações. As leis das conservações da massa, né, que é proposta por Lavoisier, que nós temos lá, né? O que nós temos de reagente teremos iguais aos valores de produto. As leis das ponderações de Proust, ele fala no que? Nas proporções, né, das substâncias. E também quando a gente fala de Dalton, recordando Dalton, nós vamos falar que toda partícula ela é indivisível e indestrutível e também que se combinam formando o quê? Novos compostos, né? Novos átomos compostos. Quando nós falamos da lei, né, das proporções, as leis volumétricas, né, proposta por Gay-Lussac, nós vamos propor a identificação a relação que pode existir entre os volumes. Ao falar desta lei, né, nós estamos falando das reações entre os gases, né? Então, todo gás ele tem, né, a sua particularidade, que é sobre a compressão, a expansão, quando a gente fala no estado físico da matéria, né? Ele também tem as suas condições de temperatura e pressão. Então, ele tem que obedecer às condições de temperatura e pressão, né? As condições de compressão e expansão. Então, todo gás ele vai se comprimir e se expandir, né? Então, quando nós falamos nessa situação, Gay-Lussac, por questões, né, fazendo os experimentos, ele, né, utilizou o gás nitrogênio e ele, toda vez que ele usava o gás nitrogênio, ele observava que essa reação, ela dava as mesmas condições. Então, quando a gente fala aqui de gás nitrogênio mais gás de hidrogênio e formando gás amônia, né, nós temos aqui, né, uma relação. Essa relação, ela tem, né, por si, colocado 3 ml, 9 ml, 6 ml. Eu poderia colocar qualquer outro valor. Mas fazendo uma simplificação matemática, né, essa simplificação ela daria, na verdade, aqui 1, 3 e 2. Ou seja, na temperatura e pressão, a proporção que reage de forma em volume é o coeficiente estequiométrico da reação em uma relação de números pequenos e inteiros. Então, isso formado, né, é a relação de números pequenos e inteiros com relação aos volumes e também, né, ele nem sabia o que ele estava fazendo naquela época, mas ele descobriu, né, que era o quê? Isso daqui, o coeficiente estequiométrico, que nós utilizamos aonde? No balanceamento, tá? Um grande detalhe, nós falamos na conservação da massa, então toda a massa proposta por Lavoisier e Proust, ela se conserva. Gay-Lussac, ele observou que, quando a gente fala de volume, o volume ele não se conserva, ele vai ter o quê? Uma variação. Um exemplo, nos reagentes, somando 3 ml mais 9, nós teremos o quê? 12 ml, formando o produto 6 ml. Então, esse volume ele vai variar e ele não vai se conservar. Então, quando nós falamos isso, né, essa reação, ela tem também, quando eu comentei que é de números pequenos e inteiros, nós temos uma reação de 1 que está para 3, que está para 2, ou seja, 1 reage com 3, que vai formar o quê? 2. Quando nós também observamos Avogadro, Avogadro ele é importante na lei de Gay-Lussac, porque ele realizou vários experimentos, né? E nesses experimentos com gases diferentes, nas mesmas condições de pressão e temperatura, ele verificou que volumes iguais, aqui, por exemplo, do monóxido de carbono 50 ml e do gás carbônico 50 ml, ele observou que, por mais que esses volumes sejam iguais, né, as moléculas, né, elas também serão iguais. Então, substâncias diferentes, volumes iguais, moléculas iguais. Pessoal, por favor, fazer os exercícios da página 63 e das atividades complementares. Fiquem com Deus, reajam como gases nobres. Até a próxima aula. Beijos, beijos.